para resolver o problema da desindustrialização do Brasil, que reduz a cadeia de valor do que é produzido aqui. Ele fala que existe uma relação, ele admite que existe uma relação pro marxismo. Ele quem? Entre você admitiu aqui, que existe uma relação entre o trabalho e o preço, não diretamente, mas que ela existe. Sim, claro. Quando você coloca Claro. isso, a prova lógica, não existe relação alguma. O que define o preço é meramente uma relação de oferta e demanda. E o fato pode ser exemplificado por um exemplo. Por exemplo, se eu cavar um buraco, aqui agora, empenhar muito trabalho nele, e não tiver utilidade para ninguém, ou ninguém subjetivamente tiver interesse por esse buraco, o buraco não vai ser comprado, não vai ter preço. Ou seja, o preço não está ligado ao trabalho. Se o trabalho não tiver essa relação com a demanda e com a subjetividade das pessoas, o preço não vai existir. Então o trabalho não está ligado ao preço, por isso não existe exploração. Por isso, quando um empresário tira o lucro, ele não está explorando nada, porque o preço não está ligado a isso, o valor não está ligado a isso. E o valor do trabalho, sim, o Adam Smith criou esse conceito errado. Todo mundo erra e com o tempo os teóricos liberais se corrigiram. Então essas coisas aqui que precisam ficar claras. O valor de algo que obviamente vai ter relação com o preço do produto não é algo mágico, fora da questão social. Para Marx, o valor de algo é socialmente determinado, e não algo que está simplesmente pairando no ar ou uma constante matemática como o valor do π. Então, no caso dado pelo Pavanato sobre o buraco, a questão é que se esse cidadão imaginário cavar um buraco sem motivo nenhum, esse buraco não tem valor, pois socialmente ele não tem função, não tem valor nenhum de uso, logo não importa de forma nenhuma o tempo gasto trabalhado neste buraco, nem as ferramentas utilizadas ou os outros detalhes. O valor ali simplesmente não existe no sentido que aquilo não é uma mercadoria. Da mesma forma que uma pessoa praticar caminhadas não transforma esse esforço desempenhado em trabalho, valor e mercadoria. Marx confirma essa questão no O Capital, volume 1, página 240. No que diz respeito a seu valor, essa relação se limita ao fato de que a mercadoria contém uma quantidade de seu próprio trabalho, quantidade que é medida segundo determinadas leis sociais. O tempo de trabalho, seguindo essa lógica, é, como dito, socialmente dado. Se uma quantidade determinada de trabalho, por exemplo, 30 jornadas de trabalho, é necessária para a construção de uma casa, o fato de que a última jornada de trabalho seja realizada 29 dias depois da primeira jornada é algo que não altera em nada a quantidade total de tempo de trabalho incorporado na casa. O Capital, volume 1, página 265. Ou seja, vamos supor que o padeiro A demore 10 minutos para fazer um pão, e o padeiro B demore apenas 5 minutos. O padeiro C demore 20 minutos e o padeiro D demora 25 minutos e acaba queimando o pão, deixando-o impróprio para o consumo. Se o tempo socialmente esperado para que o pão seja feito seja 10 minutos, o padeiro A fez no tempo esperado. O B fez o pão na metade do tempo, o que poderia dar vantagens para ele se ele fizer isso constantemente, pois fabrica mais pães. O C demora o dobro para fazer o pão, que o deixa em desvantagem, e o D falha em fazer o pão. Na lógica estranha do Pavanato, que entende que a teoria do valor-trabalho é simplesmente quanto mais tempo de trabalho, mais o valor/preço do produto, o pão do padeiro que fez o menor tempo vale menos e o que demorou 20 e o que queimou o pão em 25 minutos valem mais. Porém, como já explicado, o valor é socialmente dado, e se espera que um pão demore 10 minutos para ser feito, o valor dele não muda em nada se o padeiro demora mais ou menos para fazê-lo. Mas o que faz mais rápido faz maior quantidade. Assim como o que tem melhores equipamentos e funcionários, logo, pode colocar mais produtos no mercado. O tempo não altera o valor do pão nesse sentido. Logo, o pão A, B e C não terão valor diferente devido à questão do tempo gasto. E no caso do D, que queimou o pão, ele não conseguiu fazer um produto com valor de uso, pois um pão que não é próprio para o consumo não é um produto que vai ser colocado no mercado para vendas, da mesma forma que o buraco descrito pelo Pavanato não tem valor de uso. Logo, Adam Smith, David Ricardo e Marx não estavam errados. O tempo socialmente esperado, ele modifica com o tempo. Obviamente, quando você tem, por exemplo, 100 anos atrás, uma produção de pão
e hoje uma produção de pão, você consegue produzir mais rápido esse pão hoje. Você tem mais tecnologia, você tem uma mão de obra mais especializada para trabalhar com essa tecnologia, etc. Então, hoje, socialmente, se espera que você consiga fazer o mesmo pão de 100 anos atrás de uma forma mais rápida, certo? Então, a questão do tempo socialmente esperado tem a ver com essas nuances.